eu peço desculpa pelo pequeno atraso, mas, se não me engano, foi Lord Acton que certa vez disse que power tends to corrupt, PowerPoint corrupts absolutely. Então, às vezes, usar PowerPoint é um pouco complicado. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao professor Edgar Leite, presidente dessa academia, por abrigar o congresso, aos meus queridos confrades, professor Ricardo Vélez Rodrigues, professor Alberto Oliva, professor Lucas Berlanza, e a todos os demais pelo convite para essa palestra e por me aceitar na sociedade, apesar de eu ser um marxista, não de Karl Marx, mas de Groucho Marx, e eu tendo a fazer parte de clubes que não me aceitam, mas na companhia dos amigos é sempre bom estar aqui. E o tema da minha palestra é a influência do liberalismo de Alexis de Tocqueville no conservadorismo de Russell Kirk e na tradição conservadora dos Estados Unidos. Em primeiro lugar, eu queria falar de algumas lembranças tocquevillianas minhas e que algumas delas remontam a essa casa. Em primeiro lugar, eu queria dedicar essa palestra à memória do saudoso embaixador José Almeida Pena, fundador da cidade de Tocqueville, e que foi meu primeiro mestre na leitura do pensador francês. A partir dos ensinamentos do embaixador Almeida Pena, seguiram-se outros estudos no Brasil, guiados pelo professor Beratan Borges Macedo, pelo professor Ricardo Vélez Rodrigues, pelo professor Alberto Oliva, pelo professor Mário Guerreiro, pelo professor Antônio Paim, e no exterior por outros professores como Bruce Froning, Daniel Mahoney, Klaus Ring e muitos outros, alguns dos quais citarei aqui hoje. Eu lembro do ciclo de debate sobre liberalismo clássico que eu tive a honra de organizar com o apoio do finado professor Orne Leme, Instituto Liberal, entre 98 e 2002, cujas palestras sobre Tocqueville nesses ciclos eram geralmente ministradas pelo embaixador Almeida Pena, pelo professor Beratan Borges Macedo, pelo professor Ricardo Vélez Rodrigues e até por mim. E numa dessas, logo assim que foi lançado o livro do professor Ricardo Vélez Rodrigues, A Democracia Liberal segundo Tocqueville, nós fomos obrigados, por conta de um incidente que o professor Ricardo Vélez Rodrigues teve em Portugal, que eu espero que ele conte aqui na palestra de amanhã, sugerir uma nova capa para o livro, mas isso é uma anedota do professor Ricardo Vélez contar. E eu lembro, por fim, do ano de 2005, de uma mesa sobre o bicentenário de Alexis de Tocqueville, promovido aqui neste salão. Nessa mesa aqui estavam sentados o professor Ricardo Vélez Rodrigues, falando de um antigo regime e a revolução, o professor Beratan Borges Macedo, saudoso, falando sobre democracia na América, e eu falando sobre as lembranças de 1848, nesse colóquio em que foi uma homenagem ao professor Miguel Reale, eu ainda um jovem de 20 e poucos anos nessa época, tendo na plateia Miguel Reale, Antônio Paim, Leandro de Regenberg, muitos grandes que não estão aqui mais, mas que essa casa tem o dever de guardar a memória deles. E por fim, entramos na palestra em si. Tocqueville, sua época e sua obra. Pierre Manin, um dos maiores analistas do pensamento liberal clássico, um tocquevilliano, diz que Tocqueville não teve a liberdade de escolher o seu tema. As suas preocupações são profundamente influenciadas por sua época. E aqui lembro da leitura que o Beratan Macedo fez fazer muito boa do livro Meditações do Quixote, de Ortega y Gasset, um outro leitor de Tocqueville. Quando nessa obra, Ortega diz: eu sou eu e minha circunstância. Se não salvo o mundo ao meu redor, não salvo a mim próprio. E Tocqueville foi esse homem, um nobre, nascido no primeiro Império Francês, em 1805, dia 29 de julho
Coincidentemente, mesma data em que faleceu o embaixador Mirapena, um dos precursores na difusão de Tocqueville no Brasil, nasceu menos de um ano após Napoleão I se autocoroar. E faleceu em 16 de abril, coincidentemente, aniversário do Parlamento XVI, do meu pai, na época em que Napoleão III, o sobrinho, era o imperador, aquele que Tocqueville colaborou quando foi presidente. Em sua vida, Tocqueville viveu aquele período que o historiador marxista inglês Eric Hobsbawm chamou de Era das Revoluções. Esse conturbado período entre 1789 e 1848. A política da França, de Tocqueville, viu o império de Napoleão, sua retirada do poder e seu governo dos 100 dias. A restauração com Luís XVIII e Carlos X, os dois monarcas últimos da dinastia Bourbon. A Revolução Liberal de 1830, a monarquia de julho, de Luís Felipe I, o rei burguês, de quem Tocqueville tinha uma certa desconfiança. Era um aristocrata ligado por laços de família e afinidade, muito mais aos Bourbons. E, finalmente, a derrubada dessa monarquia. Por uma revolução, Napoleão III eleito presidente, e depois, pelos plebiscitos, pelo populismo de suas políticas, se coroando imperador. O grande livro de Marx, talvez o melhor livro de Marx, 18 Brumário, que merece ser lido, tendo ao lado as lembranças de 48 de Tocqueville. A França de Tocqueville é narrada, primeiro, em um antigo regime, a Revolução, lançado em 1852, cuja segunda parte temos apenas manuscritos dispersos, mas que merecem ser lidos com o mesmo afinco do texto original. A beleza e a precisão das análises de Tocqueville, que unem um estilo poético com a beleza, com a precisão das análises dos fatos históricos e uma visão lógica, se manifestam em todas as suas obras. E temos os souvenirs, as lembranças de 48, que em seu testamento proibiu a publicação enquanto houvessem personagens dos eventos vivos. Então a obra sai apenas em 1893. Um relato muito duro de seus contemporâneos, incluindo seu antigo mestre, François Guizot, tido por Tocqueville como uma das causas para a Revolução. E aqui os precursores de Tocqueville: Benjamin Constant, a grande figura da Revolução de Julho de 1830, o grande liberal doutrinário, o pensador que traduz o pensamento lockeano para o contexto francês, e François Guizot, um grande historiador que em muitos aspectos antecipa Tocqueville. E aqui eu recomendo o belíssimo livro do professor Ricardo Vélez Rodrigues sobre o liberalismo francês, no qual ele trata dessas figuras, e talvez uma das mais brilhantes, Madame de Staël, Como Não Se Apaixonar, pela Germaine Necker. Tocqueville, apesar de ter tido como tema principal dessas análises a França, e estar escrevendo para a França, ele acaba caindo no esquecimento e é recuperado no século XX graças ao sociólogo Raymond Aron e ao historiador François Furet. No entanto, sua obra mais famosa em termos globais se tornou seu relato sobre a democracia na América, obra que nunca deixou de ser lida nos Estados Unidos, apesar de ter tido uma repercussão um pouco menor na Europa continental e na pérfida Albion, a Inglaterra. Essas memórias,
esse relato, essa análise sociológica, histórica, jurídica de Tocqueville sobre a democracia na América é fruto da viagem que ele fez com seu amigo Gustave Beaumont para estudar o sistema prisional americano e a possibilidade de aplicação na França. Em verdade, com a mudança de regime, a queda da monarquia dos Bourbons e a ascensão ao poder dos Orleans, Tocqueville aproveitou para tirar uma licença sabática e ficar longe da mudança de regime. Só que ele se encantou. O aristocrata, algumas vezes nostálgico, acaba vendo esse novo mundo da democracia. Coincidentemente, Tocqueville chega nos Estados Unidos no período do governo do 7º presidente americano, Andrew Jackson, o início da grande revolução democrática americana. Não é à toa que T.S. Eliot, o aristocrático, crítico literário, poeta, dramaturgo, enxerga na derrota de seu ancestral John Quincy Adams e a vitória de Andrew Jackson o início da decadência política americana, ou seja, o fim daquela visão democrática mais aristocrática, uma abertura de uma democracia mais igualitarista. A análise de Tocqueville em A Democracia na América, ela guarda um caráter atemporal. Até hoje é um estudo pioneiro sobre a importância dos puritanos, os peregrinos ingleses que chegam no Novo Mundo. É uma descrição muito profunda da Constituição americana, uma reflexão sobre o aspecto da democracia local, a chamada democracia territorial americana, e se discute várias questões sobre o papel de costumes, leis, circunstâncias, a importância da religião e das crenças e a influência da família e das associações. É um relato que, segundo o professor Harvey Mansfield, de quem falarei mais à frente, ainda é a melhor descrição da sociedade americana, sendo ao mesmo tempo um relato e um compasso dos princípios daquela nação. Todavia, a análise de Tocqueville também é universal, visto que as explicações do pensador francês aplicam-se a um modelo sociológico mais amplo, as sociedades democráticas. Modelo este que vai caracterizar gradativamente todo o mundo ocidental. Inglaterra, França, a própria Alemanha, Itália e, por que não, o Brasil. Então, a leitura de Tocqueville é uma espécie de espelho que nos faz, pelo estudo de caso da democracia americana, compreender as democracias liberais modernas. E aí discutimos a influência desse liberalismo de Alexis de Tocqueville no conservadorismo de Russell Kirk. Russell Kirk, historiador, filósofo, literato, editor, jornalista, nascido em 1918 em Michigan e falecido em 94 também em Michigan. Kirk é tido como o grande pioneiro do renascimento conservador americano no pós-guerra. O lugar de Tocqueville na obra de Kirk, no entanto, é muito difuso. Se olharmos a bibliografia organizada por meu querido amigo Charles Brown, aparece apenas uma menção a Tocqueville, um artigo publicado em 1953. No entanto, se formos sair apenas da listagem de onde aparece Tocqueville nas obras de Kirk, inclusive analisando seus principais analistas, como meus amigos James Pearson, o finado Wesley MacDonald, o final de Aldo Rocello, e o meu grande confrade Bradley Birzer,
Eles mostram, ao longo de seus 4 principais estudos sobre o pensador conservador americano, a presença de Tocqueville ao longo de toda a obra de Kirk. A primeira vez que encontramos uma menção específica a Tocqueville em Kirk, em sua dissertação de mestrado em História, defendida em 1941 na Duke University, e lançada em livro com edições consecutivas em 51, 64, 78 e 97. Kirk foi um autor que, ao longo de toda a sua vida, reescreveu os seus livros, sempre ampliando, sempre corrigindo imprecisões, sempre trazendo novos dados. E isso é interessante, lembra muito nosso finado mestre Antônio Paim, que até os últimos anos de vida estava revisando as suas obras para novas edições ampliadas e atualizadas, e muitas vezes mudando algumas de suas posições, porque os dados da realidade apresentaram novos elementos. Essa modéstia intelectual que caracteriza o verdadeiro pensador. Essa dissertação de mestrado de Kirk sobre o estadista virginiano John Randolph of Roanoke, inicialmente um jeffersoniano que depois assume uma postura mais aristocrática, mais contrária aos riscos de um democratismo jacobinista, Kirk usa Tocqueville para mostrar como, em muitos aspectos, Roanoke antecipou a percepção de Tocqueville acerca da democracia americana, mas principalmente para definir o que é essa democracia americana. Então, no primeiro grande trabalho acadêmico de Kirk, já tem essa definição de Tocqueville como uma explicação do que é os Estados Unidos. Em seguida, Kirk utiliza Tocqueville em sua tese de doutorado, defendida em 1952 na Universidade de St. Andrews, na Escócia. E essa tese, que acaba dando origem ao seu livro mais famoso, tinha como objetivo explicar a importância de Edmund Burke para a formação do conservadorismo e a sua posteridade, ou seja, todos os autores que de Burke a Santayana, depois expandido para Eliot, se fundamentaram nessa visão de mundo, nesta mentalidade. E, como disse, virou o livro dele, lançado em 53, com várias edições subsequentes. A última edição foi a de 86, revista ampliada, com novas discussões incluídas, e que foi lançada no Brasil em 2020. Nessa obra, Kirk dedica um capítulo aos chamados liberais conservadores, sendo eles o historiador inglês Thomas Babington Macaulay, o literato e analista político americano James Fenimore Cooper, ele mesmo, o autor de O Último dos Moicanos, mas que tem um livro belíssimo sobre o democrata americano, e finalmente Alexis de Tocqueville. Nesse capítulo 6 da obra, ele vai discutir primeiro a influência de Burke no liberalismo, sempre ressaltando o fato de que Burke é um liberal não revolucionário como seu amigo Fox ou Thomas Paine, mas um liberal moderado que apresenta esses traços conservadores. E aí a análise de Kirk sobre Macaulay, Fenimore Cooper e as duas partes finais sobre Tocqueville. A primeira, a análise kirkiana do despotismo democrático. E é a primeira constatação de Kirk nesse capítulo. A análise de Tocqueville superou a de Burke. Então, eu, mesmo como um conservador, concordo totalmente com a exposição do Ricardo Alexandre. Tocqueville compreendeu muito melhor
a Revolução Francesa, passado alguns anos, e tendo a experiência da democracia liberal na América, do que Burke lutando no momento e com medo que os ventos revolucionários da França cruzassem o Canal da Mancha. Burke, apesar de irlandês, considerava-se inglês, e para ele pouco importava o que acontecia com a França. Que morram os franceses, era um pouco a visão dele. Mas o medo dele real era que a Revolução criasse espaço na Inglaterra. E por isso a obra dele, Com a Verga Apaixonada. Segundo Kirk, Tocqueville foi o melhor amigo da democracia, mas também elaborou a sua crítica mais sincera e judiciosa. E de acordo com a análise de Kirk, o despotismo democrático é o grande enigma moderno, é o ponto mais importante da teoria tocqueviliana em A Democracia na América. Ele mostra o perigo autofágico da democracia, critica a igualdade monótona e o coletivismo asfixiante, e também o materialismo hedonista e avarento dessas sociedades. No entanto, a análise de Kirk não se prende apenas aos aspectos negativos que Tocqueville levanta. Ela trata dos pontos positivos. Primeiro, a questão do avanço universal da democracia como algo inevitável. Lutar contra esta abrangência democrática é como um Dom Quixote contra os moinhos de vento. No entanto, Kirk mostra que Tocqueville compreende que as perversões democráticas, apesar do avanço democrático ser inevitável, não são necessários. Graças ao que hoje chamamos de corpos intermediários e aristocratas que não devem ser vistos como nobres, e aí a visão, a própria interpretação de Kirk da aristocracia remonta John Adams e George Washington para a ideia de aristocracias naturais, ou seja, aquelas minorias criativas que Lord Acton fala, seriam fundamentais para minorar os riscos da padronização e da centralização. A fé na providência e a crença no livre-arbítrio, tanto individual quanto social, garantem uma certa esperança para liberais e conservadores no entendimento da democracia. A prudência é fundamental contra a ignorância e a impaciência, e a razão e a liberdade devem ser postas a serviço contra a violência. E, finalmente, Kirk ressalta a importância das religiões e da moralidade na análise de Tocqueville. A análise kirkiana, ela tem uma permanência de elementos tocquevilianos em sua obra. Desde 41 até 93, encontramos várias menções de Tocqueville em diversos trabalhos de Kirk. Em seu último livro, A Política da Prudência, lançado em 93, com edição de 2013, ao elencar 10 livros essenciais para um conservador ler, está lá a Democracia na América. E ao longo de toda a obra, nos demais capítulos, ele cita Tocqueville, principalmente ao tratar dos riscos da centralização. Ao apresentar em 54 em seu livro Um Programa para Conservadores, as ideias do que seriam os princípios de um conservadorismo prático, ao falar de nacionalismo, de lealdade, de comunidade, de família, de religião, de liberdade, de leis, Tocqueville está presente como uma referência. Em seu guia para as mulheres conservadoras inteligentes, relançado como o guia conciso do conservadorismo,
Ao falar de religião, de comunidade, de família, de educação, Tocqueville, mais uma vez, é uma referência para as explicações de Kirk. Em American Cause, livro que publicou em 57, principalmente para militares que vinham da Guerra da Coreia, tendo sofrido lavagem cerebral da propaganda chinesa, norte-coreana, ele, ao falar dos princípios de ordem, de liberdade e de justiça que devem nortear a boa comunidade, utiliza Tocqueville. Em sua síntese burkeana, Tocqueville está presente em várias páginas, muitas vezes até mesmo para corrigir juízos equivocados de Burke. Em sua análise das aberrações literárias e políticas modernas, mais uma vez, Tocqueville é uma presença na obra de Kirk, coletânea essa que ele considerava o seu melhor livro. Até mesmo ao falar de T.S. Eliot e a crítica literária e social moderna, Tocqueville é um interlocutor de Kirk. E, finalmente, lembramos de suas análises sobre os Estados Unidos, The Roots of American Order, a explicação das bases americanas em Jerusalém, Atenas, Roma, Londres e a experiência surgente da Filadélfia ecoam as palavras de democracia na América, muitas vezes citadas literalmente. E, finalmente, em suas reflexões sobre a Constituição conservadora, ele utiliza as interpretações de Tocqueville sobre a Constituição, inclusive o alerta sobre o risco da Suprema Corte americana tornar-se um instrumento de despotismo por intermédio da tentativa de manipulação da sociedade por decisões judiciais. Algo que ocorreu algumas vezes nos Estados Unidos e, infelizmente, parece ser a prática atual de nosso país. O legado de Kirk, fundado em Tocqueville ao Conselho Americano, é imenso. O primeiro ponto central deste legado é que a visão conservadora de Kirk torna-se uma alternativa a um liberalismo progressista. Ele apresenta uma genealogia do movimento conservador, mas excluindo posicionamentos reacionários, autoritários, centralistas e antidemocráticos. Kirk é um conservador que está dentro do espectro da democracia liberal, assim como Roger Scruton, assim como Michael Oakeshott e assim como diversos outros pensadores de tendência conservadora na Inglaterra, nos Estados Unidos e até mesmo no Brasil. E aqui lembro figuras como o Visconde de Uruguai, como Joaquim Nabuco, como João Pedro Oliveira Torres. Então, essa visão de que é um conservadorismo que não se opõe aos fundamentos basilares da sociedade liberal moderna. Ele apresenta bases teóricas e históricas de um movimento político que perdura até os nossos dias. Ele resgatou nos Estados Unidos a importância de diversos teóricos e estadistas, inclusive Burke e Tocqueville. Ele formou intelectualmente algumas gerações e manteve um diálogo com políticos. Ele nunca quis ser aquele intelectual preso numa torre de marfim, assim como Tocqueville. Nesse legado, chegando à conclusão já do nosso trabalho, nós temos a influência desse liberalismo de Tocqueville em outros autores da tradição conservadora dos Estados Unidos. Tradição essa que se opõe a uma hegemonia liberal defendida por Leonard Trilling, de um liberalismo calcado no democratismo, no igualitarismo, no progressivismo e no intervencionismo. Este modelo liberal a qual Kirk e esses conservadores americanos do pós-guerra se revoltam é esse liberalismo democrata
cujo paradigma é Franklin Delano Roosevelt, algo muito semelhante à visão de Vargas no Brasil. Então, de certo modo, uma agenda conservadora americana é uma rejeição ao New Deal de Roosevelt. Assim como uma agenda conservadora e liberal no Brasil deve ser uma rejeição aos princípios de Vargas, em tudo, incluindo a existência de justiça eleitoral, leis sindicais e essas outras aberrações que nós temos que o castilhista Vargas, e aí recomendo que o professor Ricardo Vélez ver o castilismo, nos deixe. Nós temos fundamentos conservadores na sociedade americana, ordem, liberdade e justiça, como Kirk defende, instituições, o Estado de Direito, a Constituição, a economia de mercado, democracia territorial. Então, isso deve ser preservado para esses conservadores. Nós temos precursores dessas concepções em George Washington, em John Adams, e temos autores que utilizaram o termo conservador, como Calhoun, Webster, Horácio Strauss. Só que a grande emergência desse movimento conservador americano, como mostra meu amigo George Nash, é no pós-guerra, por intermédio de 3 forças. Primeiro, os libertários, guiados pela mensagem de Hayek e o caminho da servidão. Hayek, um leitor de Tocqueville também. Os libertários americanos são leitores de Tocqueville. Os anticomunistas, o Isaac Chambers, a denúncia da infiltração comunista em toda a sociedade americana, governo, universidades, mídia, Hollywood. E o Isaac Chambers, ele usa a visão de Tocqueville na disputa entre Rússia de um lado, Estados Unidos de outro, uma passagem famosa, democracia na América. E finalmente os tradicionalistas, guiados por Russell Kirk, Conservative Mind. A difusão dessas ideias na sociedade se deu por intermédio de meu finado confrade William Buckley Jr. com a National Review, a revista que popularizou as ideias de libertários, de anticomunistas e de tradicionalistas. Essas ideias, elas acabam tomando parte na vida política americana em 3 momentos. Aí temos William Buckley Jr. com Barry Goldwater e Ronald Reagan. Reagan, que hoje completa 20 anos de falecido. Primeiro momento é o Mr. Republican, Robert Taft, nas suas 3 tentativas de concorrer à presidência em primárias no Partido Republicano, derrotado nas 3. Só que ele monta uma base política conservadora que acaba dando frutos na campanha presidencial derrotada de Barry Goldwater e se torna vitoriosa na presidência de Reagan. No entanto, devemos lembrar que Reagan, num discurso em 24 de setembro, cita Tocqueville sem dar um nome ao santo, quando ele diz: há mais de um século, um francês veio para a América e mais tarde escreveu um livro para os seus compatriotas, contando-lhes o que tinha visto aqui. Ele lhes disse que na América, quando um cidadão via um problema que precisava ser resolvido, ele atravessava a rua e conversava com um vizinho sobre isso. E a primeira coisa que você sabia era que um comitê seria formado e em pouco tempo o problema seria resolvido. Então acrescentou, abre aspas, você pode não acreditar nisso, mas nenhum único burocrata estaria envolvido, fecha aspas. Em outros discursos, Reagan cita Tocqueville. Em conversa com William Buckley Jr., Buckley me confessou certa vez que, visitando a casa do Reagan, ele passeou pelas estantes do ex-presidente e chamou a atenção 2 livros. Um, A Lei de Frederic Bastiat, e o outro, Democracia na América. Ambos, em quase todas as páginas, com comentários manuscritos do próprio Reagan. Então, eu acho que isso deixa óbvio
essa influência de Tocqueville e Reagan. Mas mais do que isso, agora tiro de conclusão os ecos de Tocqueville no pensamento. Vários intelectuais americanos se debruçaram sobre Tocqueville. O primeiro deles é o sociólogo Robert Nisbet, talvez o Tocqueville americano do século XX, um autor que merece ser lido. No seu livro, The Quest for Community, de 53, ele discute toda a importância dos corpos intermediários, toda a necessidade de fortalecimento dessas instituições intermediárias, usando dados sociológicos concretos dos Estados Unidos, mas muito da visão de Tocqueville. No entanto, vale lembrar um outro livro dele, The Twilight of Authority, obra em que Nisbet demonstra que, com o esvaziamento da autoridade democrática, ou seja, de lideranças legítimas, quando a autoridade esvai, o poder, ou seja, a vontade arbitrária, toma lugar na sociedade. Outra obra muito importante que explica não só a crise americana moderna, mas também a crise em várias outras democracias, que em nome de um democratismo russoniano derrubamos a autoridade, dando espaço ao poder nu, cru e algumas vezes careca. Outra figura fundamental é Harvey Mansfield, straussiano, grande de Strauss, um neoconservador, professor de Harvard, autor de um capítulo fundamental sobre Tocqueville na História das Ideias da Filosofia Política, do Strauss e do Kropotkin, tradutor, junto com sua esposa, da Democracia na América, uma belíssima edição com notas críticas, introdução, autor de um verbete sobre a nova ciência da política de Tocqueville, no Companion de Cambridge, e autor de um livro muito simples, singelo, para alunos de high school, mas que é uma boa introdução a Tocqueville. Infelizmente, não temos em português, mas é uma obra que quem lê inglês eu recomendo começar a leitura de Tocqueville com essa obra, ou tentarmos reeditar o livro do professor Ricardo Vélez Rodrigues, que também é uma excelente introdução para o público brasileiro. Temos meu querido amigo Bruce Froning, da Ohio University, que escreveu um livro que Kirk considerou um dos melhores trabalhos, no qual ele discute o legado de Burke e de Tocqueville e como a visão desses autores ainda é fundamental para os Estados Unidos hoje. Cito aqui meu amigo Daniel Mahoney, um especialista em Ortega y Gasset, em Alexander Solzhenitsyn, é autor de um livro que compara o pensamento do já citado Pierre Manin com Roger Scruton. É um autor que escreveu um livro sobre Raymond Aron, mas ele tem esse livro sobre os fundamentos conservadores da ordem liberal, em que ele fala de Burke, de Tocqueville, de Church, de Solzhenitsyn, de diversos outros autores, esse diálogo fundamental. E o livro dele mais recente, de 22, que é o Estadista Compensador, em que ele fala de Cícero, de Burke, de Tocqueville, de Churchill, de Charles de Gaulle e de muitos outros estadistas que também foram homens de pensamento, que a necessidade os transformou em estadistas. Concluo com meu amigo Klaus Ring, da Cátedra América, um professor discípulo do filósofo sueco, que vive nos Estados Unidos há muitos anos, discípulo do Falk Leander, especialista em Irving Babbitt, autor de Democracia e Liderança, livro que Lucas Berlanz e eu gostamos muito, grande professor de T.S. Eliot, grande influência de Kirk. E o Klaus Ring, ele escreveu uma quadrilogia. O olhar de um estrangeiro nos Estados Unidos, ele primeiro discute a questão da democracia e da vida ética, uma filosofia política para a comunidade. E ele contrapõe muito dos problemas do russonianismo crescente nos Estados Unidos
em oposição à visão madisoniana, a visão original de Leste e Democracia, e a obra, várias citações de Tocqueville o tempo inteiro para demonstrar a tese dele. Em seguida desse livro de 78, revisto em 90, ele publica América Virtuosa, a crise da democracia e a questão do império. Uma obra diretamente contra as mudanças que o neoconservadorismo, que passou a orientar a gestão de Bush pai, de Clinton, de Bush filho, de Obama e até mesmo de Trump, traziam para a democracia americana. Ele escreve esse livro logo no início do governo do Bush filho, e é um livro muito áspero, tanto contra a família Bush, Bush pai, Bush filho, quanto em relação ao Clinton. A terceira obra, já de 2011, dele, é o Novo Jacobinismo, em que ele defende que os Estados Unidos estão a se tornar um Estado revolucionário. E ele dizia, independentemente de Obama ou de alguma figura esquisita republicana que apareça, excêntrica, histriônica, nós estamos caindo numa visão jacobinista. E é preciso recuperar os princípios da nação, tal qual apresentados por Tocqueville. Finalmente, no ano passado, ele lançou A Falência do Conservadorismo Americano e A Estrada Não Tomada. O que podemos concluir dessas análises? Também várias citações de Tocqueville, e esse inclusive eu trouxe aqui, quem quiser no intervalo ver a obra, um texto que explica muitos problemas até do Brasil hoje também. Temos um caminho a ser trilhado. Há um caminho que deve ser trilhado. E aqui Kirk, junto com Reagan, é um caminho da importância de conectar o legado do passado com o presente. E eu acho que uma das missões da cidade de Tocqueville, da Academia Brasileira de Filosofia, do Instituto Liberal, é fazer isso. Nós temos que ter um liberalismo, um conservadorismo brasileiro, que se alimente de ideias estrangeiras, que dê respostas práticas aos problemas de hoje, mas que se debruce as nossas tradições. Não dá para ser liberal só com Friedman, Hayek, Mises, Rothbard. É importante recuperar Meira Pena, Antônio Paim, José Guilherme Belchior e os grandes vivos que temos ainda. Ricardo Vélez Rodrigues, Alberto Oliva, o Beratan Giorgioli. Nós temos uma tradição a ser mantida. E nessa tradição é importante um diálogo sincero entre os intelectuais e os homens de ação, sejam eles políticos ou empreendedores. Agradeço a todos pela atenção e peço desculpa por ter me alongado um pouco. Eu acabei falando mais do que eu gostaria, apesar de ainda estar no tempo regular e poder ter aqui as perguntas de vocês. Muito obrigado a todos.